Eu disse a mim mesmo: e se esse versículo for sobre mim? Sabe quando você lê algo na Bíblia e sente como se não fosse só uma leitura, mas um espelho? Como se aquela palavra não fosse para o mundo, nem para outras pessoas, mas para você? Foi isso que aconteceu comigo. Porque é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. E, se começa primeiro por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E ali eu parei. Fiquei encarando esse versículo como se ele tivesse vida, como se ele estivesse me encarando de volta. Como se dissesse: vamos conversar sobre quem você realmente é. Na hora me veio um arrepio. Eu pensei: como assim julgamento? Pela casa de Deus? Não é a gente que está salvo, a gente que está na graça, que está do lado certo. Mas quanto mais eu lia, mais eu entendia. Deus vai começar pela gente, exatamente por isso. Porque a verdade que conhecemos nos responsabiliza. Porque quanto mais luz recebemos, mais justa será a cobrança. Porque não dá para brincar de ser crente. Não dá para viver de fachada. E aí começou um conflito dentro de mim. Eu comecei a lembrar das vezes que entrei no culto de qualquer jeito, das orações que fiz só por costume, das palavras bonitas que falei para as pessoas, mas que nem eu mesmo estava vivendo. Lembrei dos momentos em que escolhi o pecado consciente. Sabia que era errado, sabia que estava entristecendo o espírito, mas mesmo assim fui lá e fiz. Aí pensei: se Deus julgar agora, começando por mim, o que ele vai encontrar? E isso me destruiu por dentro, porque eu percebi que eu estava me acostumando com a graça. Estava tratando a misericórdia como rotina, achando que Deus tinha a obrigação de me perdoar todo dia, mesmo eu errando pelas mesmas coisas. E esse versículo me lembrou que a casa dele não é um parque de diversões, não é um abrigo para quem não quer mudar. É o lugar onde ele começa a limpeza, onde ele passa o crivo, onde ele separa. Eu caí em mim. Será que eu sou trigo ou sou joio disfarçado? Será que estou vivendo de aparência, de elogios dos outros, de conhecimento bíblico decorado, mas por dentro estou morno? E aí eu entendi que julgamento não é só para o fim dos tempos. Deus já começa agora. Ele começa pela casa dele. Ele começa pelo meu coração. Essa palavra me rasgou, porque eu me vi como alguém que sabia a verdade, mas não a obedecia por inteiro. Alguém que pregava pureza, mas ainda se permitia pensamentos sujos. Alguém que falava de arrependimento, mas mantinha pecados de estimação escondidos. E se eu tô sendo sincero, eu estava vivendo uma vida dividida, com uma parte no altar e outra no mundo, com uma parte na luz e outra nas sombras, com uma parte no louvor e outra na tentação. Mas esse versículo me acordou. Ele me disse sem dizer: você acha que está firme, mas pode estar caindo. Você canta, ora, prega, mas está preparado para o fogo que purifica. Porque o julgamento de Deus não é como o do homem. Ele não vê o palco, ele vê o bastidor. Não vê o que você mostra no feed. Ele vê o que você faz no quarto, quando ninguém está olhando. E eu chorei. Não chorei por medo do inferno, mas por vergonha. Vergonha de ter tratado a presença dele como algo comum, de ter me acostumado com a glória, de ter tocado nas coisas santas com mãos sujas. Eu pedi perdão como se fosse a última chance, como se ele estivesse ali na sala, com olhos de fogo, olhando dentro de mim e dizendo: me entrega tudo ou não me entregue nada. Essa reflexão me mudou, porque agora, toda vez que eu entro em um culto, eu não quero mais me esconder atrás de uma música. Quero ser transparente, quero estar limpo. Toda vez que eu oro, não quero só repetir palavras. Quero conversar de verdade. Toda vez que eu leio a palavra, não quero ler por ler. Quero que ela me transforme, nem que doa. Eu entendi que Deus não quer quantidade, quer verdade. Ele não está impressionado com a minha frequência na igreja. Ele quer santidade no secreto. Ele não quer uma boca cheia de versículos, se o coração está vazio de arrependimento. E agora, quando eu lembro desse versículo, eu não fujo mais. Eu encaro, porque se o julgamento vai começar, que ele comece por mim. Mas que quando ele olhar, ele veja a verdade, veja a mudança, veja a entrega, que ele veja alguém que caiu, mas não se conformou com o chão,
que ele veja alguém que pecou, mas decidiu não viver no pecado. Alguém que está lutando para ser melhor a cada dia. Mesmo fraco, mesmo falho, mas sincero. Então, se você chegou até aqui, me ouve por um instante. Essa palavra não é para colocar medo. É para despertar. Se Deus está começando a peneira, que Ele te encontre firme. Não firme na força do braço, mas firme na graça que transforma. E se ainda há tempo, se você está ouvindo isso, é porque Ele ainda não terminou com você. Agora olha para dentro de si e se pergunta com sinceridade: se Deus começar por mim, eu estou preparado?